profissional de análise de desenvolvimento de sistemas é o cara que consegue mapear problemas do mundo real e criar soluções tecnológicas para, enfim, melhorar o desempenho de uma empresa em certos termos de negócio. Ele consegue pensar em soluções tecnológicas para problemas cotidianos de pessoas comuns. E se a gente pensar, por exemplo, tudo que a gente vem aí tendo de smartphones, sei lá, ali de 2012 para cá, começou a se popularizar, né? WhatsApp, Instagram, tudo isso aí, por exemplo, é feito por um desenvolvedor de software, que também pode ser um profissional de análise de desenvolvimento de sistemas. Então, o ADS, ele trabalha, vamos lá, rede social, ele trabalha com algoritmo, ele trabalha com estatística, ele trabalha com programação, ele trabalha com tudo redes, isso. Redes, com muita coisa. Quer dizer, o que cair, ele pega. O que passa, ele pega. Ele é um profissional da tecnologia. Isso. No âmbito tecnológico, ele consegue criar soluções para problemas diversos. E aí, o profissional de ADS, ele é um profissional multidisciplinar. Então, por exemplo, se tu chega para mim e diz, eu estou com um problema X, Y na minha empresa, eu vou ter que entender... Qualquer empresa. Teoricamente, o profissional de ADS ele tem que estar apto para ter uma série de etapas de conversação, de entrevista. Ele tem que ter muito conhecimento, né? Por sinal. Isso. Mas nesse processo também ele vai aprender com as pessoas que estão ali demandando o serviço dele. Então, por exemplo, na época que eu me formei e trabalhei na indústria, eu trabalhei com sistemas de transação eletrônica, de máquinas de cartão de crédito, coisas desse tipo. E aí eu tinha que entender todos os termos de negócio, eu tinha que entender... Toda a funcionalidade. Como é que esse dinheiro que eu passo ali na máquina de cartão, para onde é que vai? Às vezes você tem que entender mais do que o dono do negócio. Exato. Do negócio dele. Com certeza, né? Que a parte dele é uma parte técnica. É a parte que vai mexer, eu acho que do software, hardware... Se eu estiver falando bobagem, você pode me corrigir. Não, tá sim também. É isso mesmo. Aí você tem que ter você tem que ter uma visão muito abrangente de tudo para poder criar uma solução para aquele problema. Isso. É isso? Tanto que, assim, é um termo que a gente não costuma falar tanto, mas a gente usa engenharia de software, na grande maioria das vezes, porque é isso. Engenharia de software, isso é um curso dentro de ADS? Ele é uma área de estudo dentro da ciência da computação. Pronto, certo. Então, qual a diferença para a ciência da computação? O cientista da computação... Se for colocar assim, sei lá... É a mesma coisa, curso de ADS e um curso de ciência da computação. No curso de ciência da computação você vai... Tá bom, porque para quem está em casa, aí tem a molecada que está assistindo, então já faz a comparação, decidindo qual curso vai fazer. Porque muitos dizem que é a mesma coisa. A mesma coisa que eu entendo, meu amigo. 6 e meia dúzia, né? 6 e meia dúzia. A gente está falando... Mas então, tem diferença. O profissional de ciência da computação ele vai estar muito mais dedicado a entender peculiaridades do mundo da computação em termos teóricos. Então, assim, performance de algoritmos, como que eu consigo criar, por exemplo, ou criar ou melhorar algoritmos de inteligência. Quando você fala algoritmo, é programa. De certo modo. Algoritmos de inteligência artificial, de redes neurais, coisas desse tipo. Não que um ADS não faça. Não que um ADS não faça, mas assim, lá eles têm toda uma base de cálculo, de estatística, que é mais forte. Matemática com força. Isso. Matemática até o fim da alma. Você perde a alma fazendo matemática. Dado que também é um curso mais longo. Se eu fosse colocar em termos mais gerais, o profissional de ciência da computação ele tá muito mais apto a trabalhar, por exemplo, com questões teóricas da ciência da computação e pesquisa o profissional pesquisa científica, tipo, inovação científica. E o profissional da ADS ele está mais voltado para as práticas de mercado. Então, por exemplo... Coloca a mão na massa. Isso, mão na também massa. porque a ADS é um curso tecnólogo, né? Isso. A ADS aqui no Campus Cajazeiras é um curso então, no caso, tecnólogo. Se fosse construção civil, é ele que faz a massa, coloca o bloco... Coloca o aço e ergue o edifício. Isso. Faz. Isso. Mas aí, qual a relação que vocês têm com, por exemplo, a sociedade? Porque você disse agora há pouco que o ADS ele está para resolver problemas, inclusive, que relacionam a empresa e as dificuldades com a sociedade. Como é que vocês são inseridos nesse ambiente? Pronto. Eu vou dar o exemplo mais básico, mais fresquinho na nossa cabeça. Pronto, né? Vai lá.
quando começou a pandemia, quando começou a pandemia não, quando a gente se trancou em casa, né? Quando a gente teve que dar o nosso jeito pra de... quem se trancou, né? Pra quem o se Brasil, trancou, né? Porque o Brasil tinha gente atrapalhando isso aí, vai lá. Quem não usou um aplicativo de delivery, por exemplo, né? Então, assim, o aplicativo eu uso, de mas me delivery... atrapalho pra caramba, nunca vi. Eu peço negócio, vem outra. Aí já vamos pedir pra ela pedir umas coisas pra nós ali também, ver se funciona, né? Por aí. Mas, por exemplo, o aplicativo de delivery, ele tornou possível que muita gente que, por exemplo, tinha o seu comércio, ou sei lá, o seu restaurante, o seu barzinho... Virou uma febre, né? Virou uma coisa... Virou uma febre. Coisa louca. Né? Assim, sei lá, se a gente for colocar uns 6 anos atrás, todo mundo tinha que ligar para pedir, sei lá, uma pizza, Tem uma matéria da CNDL que do ano passado, né, de 2020, que eles colocaram que esse processo da pandemia, né, de 2020, acelerou em 5 anos essa migração do físico para o digital. Tá entendendo? E aí você pensa, por exemplo, num contexto de pandemia, como é que eu ia sair da minha casa, ir num restaurante, pegar uma fila, por exemplo, ficar esperando, sei lá, a minha pizza ficar pronta para eu passar o cartão de crédito, que ali também tem a interação com as pessoas. Tudo isso aí já estava resolvido por aplicativos como o iFood, Care Delivery, coisas desse tipo assim.